na América Latina, quem não for presidencialista ou é cúmplice ou é ingênuo diante da classe dominante. Você veja que em todos os países latino-americanos, a política de Washington e das classes dominantes tentam esterilizar a força do presidencialismo. Teoricamente, exorcizando o caudilho, o populismo, os líderes carismáticos, etc. E politicamente tentando mostrar as virtudes do parlamentarismo. Mas você quer um espelho do que seria o parlamentarismo no Brasil, que o povo já rejeitou por 2 vezes em plebiscito? Veja o Lira e o Pacheco. Percebe? Essa é a primeira observação. A segunda se refere à ideia do centrão. Eu não trabalho com esse conceito de centrão. Por quê? Porque a representação parlamentar no Brasil ela tem 2 características. Ela tem uma degradação cada vez maior da prática parlamentar, que pode ser o orçamento secreto, que continua aí, a composição do governo, as indicações de nome para o executivo, a não mobilização popular, o centro da política se torna o parlamento está dominado por mandatos cada vez mais vinculados à classe dominante. O centrão não é composto de um deputado corrupto decadente, aqui do interior de Santa Catarina, ou do Maranhão, ou aí de São João de Meriti. Não! Ou da Moca, lá em São Paulo. Ele é composto por deputados alinhados com o capital agrário, com o capital bancário, com o residual capital industrial, e a maior frente que nós temos é a frente parlamentar em defesa do latifúndio. De tal maneira que esses deputados são alinhadíssimos com o capital. A ideia do centrão tenta mostrar que tem deputados extraordinários. E tem ali umas maçãs podres, que são, lamentavelmente, a maioria, e que eles, então, sabotam o destino. Não, eles são a representação parlamentar do capital. Se vocês pegarem o DIAP, né, aquele organismo que analisa a composição dos parlamentares, eles são, embora alguns sem nenhuma voo intelectual, com horizonte político muito rebaixado, eles têm um faro extraordinário que falta ao sindicalista, ao líder do movimento popular, ao burocrata da base da esquerda liberal, do PT, do PSOL, de todos esses partidos que estão aí, que é uma convicção suprema e uma fidelidade ao capital. Por isso que lá no parlamento só passa o que o governo e o que os interesses da classe dominante querem. Ora, esse presidencialismo de coalizão é a forma de sabotar os interesses populares, de mitigar e sabotar o presidencialismo e, sobretudo, de não colocar o povo no centro da política, porque o que cabe a um presidente é convocar o povo para as grandes mudanças. As mudanças não são feitas no parlamento, meus queridos ouvintes do Faixa Livre. Não há uma mudança na história da humanidade que foi feita no parlamento. É preciso que o governo convoque o povo. Uma esquerda liberal, lulista, cada vez mais cúmplice da ordem, cínica e sem qualidade intelectual e rigor político, acha que nós temos que pressionar o governo. Essa tese caiu por terra. Você veja como caiu, Anderson. Caiu por terra, ninguém está preocupado em empurrar esse governo, porque ninguém acredita que esse governo possa mudar o rumo. Esse governo não é um governo em disputa, como diziam alguns setores internos no PT. Esse governo é um governo da classe dominante, da economia política do rentismo, da diplomacia submetido ao Partido Democrata dos Estados Unidos e do Vaticano. É um governo que vem para afirmar os interesses da coesão burguesa. Viva o latifúndio! Viva o capital comercial, viva a especulação com a dívida interna. E a última, né, Anderson, mais notório do que isso, foi a aprovação da cobrança de impostos sobre fundos estrangeiros, que baixou de 15 para 8, para 7. Mas, claro, o que é preciso? Que eu perca a minha voz aqui, gritando aos 4 ventos o que é o Lula e o Alckmin. Não há mais nada que esperar, por isso que nós, desde o primeiro dia, estamos na oposição, enquanto alguns poupavam o Lula e criticavam o ministro aqui ou lá, agora já estão todo mundo meio acordando. Tem uma esquerdinha aí, esperta, que eles gostam de ficar simulando, com um pé no governo, um pé no movimento social, com conversa mole. O Brasil está numa situação tão grave que nós precisamos ser sérios. Essa gente não é séria.
Essa gente está em busca de likes e está em busca de pequenos espaços que o governo não vai conceder. E o Brasil está afundando na Petrobras, na Amazônia, sem uma agenda, sem uma agenda alternativa e com a agenda do capital, com a agenda da coesão burguesa, da economia política do rentismo. O governo não toma uma medida fora do figurino from United States. Uma! Me deu uma só.